Amados irmãos, nós estamos iniciando a nossa Semana Santa pela missa Domingo de Ramos. Estamos diante do principal mistério da nossa fé, que é o mistério da redenção. Nessa Semana Santa, a Igreja celebra, portanto, esse principal mistério, que é Cristo nos redimindo, vencendo o demônio, vencendo o pecado e abrindo as portas para nós, as portas do céu. É o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós iniciamos com esse Domingo de Ramos, e nesse domingo a Igreja nos convida a uma reflexão, principalmente sobre dois momentos da liturgia. Hoje de manhã nós tivemos aqui a bênção dos ramos, depois a procissão dos ramos, publicamente manifestando a nossa fé, lembrando a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Então esse é o primeiro momento da liturgia, o momento dos ramos. Nós temos um segundo momento, que é o momento da paixão de Jesus, do seu sofrimento. Um momento mais alegre, outro momento mais triste. Um momento de exaltação, um outro momento de humilhação. E nós devemos ter esses dois momentos na nossa vida. Acontece também o momento dos ramos, mas também o momento da cruz, o mistério do sofrimento. Em primeiro lugar, nós temos este momento dos ramos. O ramo verde, nós estamos aqui olhando para os ramos. O ramo simboliza a esperança, a alegria. Jesus como rei, sendo aclamado como rei pelos filhos dos hebreus. E muitas vezes nós vamos encontrar esse ramo dentro do nosso coração. Quando a gente tem essa alegria de sermos católicos, sermos cristãos, de viver a nossa fé, alegria dentro da nossa casa, da nossa família. Não falo aqui em alegrias mundanas, mas uma alegria que vem de Deus, uma alegria justa, uma alegria simples. É o ramo, é esse ramo verde que nós carregamos constantemente no nosso coração. Aqueles momentos alegres entre família, entre irmãos, aqueles momentos descontraídos, de passeios, enfim, de tantas coisas simples. Aliás, a gente deve se alegrar nestas coisas, aí está a verdadeira alegria. É o momento do ramo na nossa vida. Mas a gente sabe que não existe só esse momento. Nós temos também o mistério da cruz da nossa vida. Jesus, ele entra triunfante em Jerusalém. Aqui, é claro, antigamente os egípcios, os grandes reis, guerreiros, quando eles tinham uma grande conquista, uma grande vitória, eles faziam isso, entravam na cidade com essas pompas, com esse triunfalismo. Mas Jesus, ele não comemorou, não tem uma conquista, uma grande conquista para trás, mas ele já estava antecipando, ele estava já comemorando a sua conquista na cruz. E aí é diferente. Para Jesus, a sua conquista não foi como um rei, como pensavam os judeus, um rei pomposo, um rei temporal, um grande guerreiro, um grande libertador político. Mas Jesus, ele entra triunfante, sim, com cânticos, com ramos e com toda alegria, mas para mostrar que ele, daqui a pouquinho, ele iria abraçar a cruz, ia vencer o demônio na cruz. Esta é a verdadeira conquista de Jesus na cruz. Então tem uma relação muito forte, uma ligação muito forte dessa entrada de Jesus e da cruz. Não existe um contraste, existe uma caminhada. Jesus sabia que ele ia morrer na cruz, e ele entra mostrando que ele é o rei e que agora ele entra montado no jumentinho, mas depois ele vai carregar a sua própria cruz. E esse mistério faz parte da nossa vida. Talvez esses pequenos triunfos, mas também a cruz da nossa vida. Por isso que a gente não tem que ter essa tentação de ficar só nos triunfos. Aquela pessoa que talvez esse mundo materialista nos leva a pensar só aqui embaixo e quer constantemente o triunfalismo. Quero triunfar, 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 aquele euforismo. Mas a gente sabe que a nossa vida não é só isso. A vida de família, como eu falava, traz muitas alegrias. Traz o ramo da esperança, da alegria, mas também traz sofrimento.
também traz decepção. Por isso que o nosso espírito tem que estar preparado também para essa cruz, carregar o ramo no coração, mas também carregar a cruz em nossas costas. Faz parte do mistério da nossa fé, faz parte da vida cristã. E a gente não pode tirar o ramo do nosso coração da alegria, mas a gente também não pode jogar a cruz fora, abandonar a nossa cruz que está em nossas costas. Portanto, esse mistério, como Jesus nos ensinou, e longe de ter essa tentação de achar que é só alegria, não são só os ramos, mas também a nossa cruz. Nós vivemos num mundo muitas vezes narcisista, é aquela pessoa que quer que tudo gira em torno dela, acha que ela tem que ser feliz o tempo todo, não pode haver nenhuma decepçãozinha, nenhum sofrimentozinho, que ela entre em pânico. Isso é mau sinal, que a pessoa vive só nesse triunfalismo, achando que a nossa vida cristã não tem cruz. E aí esse mundo narcisista leva a gente a pensar, é só aquilo que eu gosto, é só aquilo que eu quero, é só aquilo que eu penso, é só aquilo que me convém, é só aquilo que traz benefício para mim. Então as pessoas vão rejeitando o sacrifício, a doação, a entrega a Deus, principalmente a entrega, como esse jumentinho. Hoje Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, e nós devemos ser esse jumentinho. Interessante notar que os filhos dos hebreus, aquelas pessoas, derramaram as suas vestes, os seus mantos para Jesus passar, os ramos, mas muito mais do que isso, o jumentinho deu a própria vida. Estou aqui para carregar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É esse jumentinho que nós devemos ser. Não que as coisas têm que girar em torno de nós, esse mundo narcisista, mas saber que Jesus é o centro, é Ele que tem que reinar em nosso coração. E Ele reina através da alegria, mas também Ele reina através da cruz. Esse é o mistério. Jesus quer reinar, não somos nós. Se pegarmos a Escritura, a gente vai perceber naquelas palavras, tudo foi feito com Ele, nele e para Ele. Ele é o centro. E quem somos nós para jogar a cruz de Jesus fora? Jogar os ramos, a gente tem essa facilidade, às vezes a gente não vai descartar essa alegria, mas a cruz facilmente a gente quer jogar fora. Não é assim que Jesus, as coisas não tem que gerar em torno da gente, não tem que ser um mar de rosas, e nunca vai ser neste mundo um mar de rosas. Mas Jesus triunfa, Jesus quer reinar na alegria e na cruz. E Ele quer que nós façamos a sua vontade, não que Deus tenha que cumprir os nossos planos, a nossa vontade, não. Ele que é o centro, é Ele que tem que reinar. Talvez naquela dificuldade, naquela provação. Por isso que a gente não pode cair nessa tentação. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por que que meu esposo é assim? Por que que a minha esposa é assim? Por que os meus filhos? Por que aconteceu isso? A gente não pode cair nessa tentação, porque é Jesus que quer reinar. E na cruz teve mais redenção do que na entrada triunfante de Jesus, os cânticos, as palmas, os ramos. Teve mais redenção. Jesus sabia, aquilo ali era apenas uma comemoração de uma conquista futura, que era a conquista da cruz. E às vezes é na cruz que nós temos, é um momento chave para a gente salvar a nossa alma, para a gente talvez trazer a redenção para muitas outras pessoas, no sofrimento, nos contratempos, na cruz da nossa vida, não só no momento dos ramos, mas nesse momento, no mistério da cruz. Vamos, portanto, amados irmãos, pedir essa graça, que possamos viver sim as alegrias do dia a dia, essa alegria que vem de Jesus, porque Ele é o centro da nossa vida, essa alegria que vem desse ramo de nosso coração, da nossa vivência simples com o nosso próximo, com Deus. Mas vamos também abraçar a nossa cruz, esse mistério da cruz. Saibamos abraçar. Jesus nos mostrou o caminho. A gente sabe que no final tem a vitória, tem a ressurreição, mas é somente vivendo as alegrias simples e a nossa cruz, buscando essa renúncia, essa doação, como aquele jumentinho. Pode fazer o que o Senhor quiser, eu estou aqui, pode montar em mim, eu vou te levar onde o Senhor quiser. É assim que deve ser a nossa vida, que Jesus se faça presente, que Ele reine, que a sua vontade reine, que os seus planos
possam reinar em nossa vida e não o nosso narcisismo, não aquilo que eu quero, que eu acho, mas que Deus realmente esteja presente através da alegria e da cruz da nossa vida. Perseveremos nesta fé, nessa confiança, nesse abandono em Deus, nessa entrega em Deus, em qualquer circunstância da nossa vida, para que vivendo nele, possamos também reinar com Cristo, não só na alegria, mas no sofrimento, depois alcançar como Ele também a vitória e a nossa ressurreição futura. Amém.